Olá, meu nome é Luciano Carlos Lauria, sou professor titular da Escola de Negócios do ICEG PUC Minas. Estou apresentando um artigo submetido ao 6º Congresso Internacional de Gestão Estratégica da URI Santo Ângelo, sob o título Análise de Desempenho em Vendas, uma abordagem estratégica para a gestão das organizações. Esse artigo ele é composto em 5 sessões: introdução, revisão de literatura, dividido em 4 subseções, metodologia, estudo aplicado, considerações finais e referências. Na introdução, é contextualizado questões como, por exemplo, as questões relevantes, que é a intensidade da competição e mudanças mercadológicas e tecnológicas, a que as empresas proporcionam valor para os seus clientes através dos produtos que elas adquirem, produtos e serviços. E nem sempre as previsões orçamentárias das empresas se consubstanciam em realidade. As vendas não são efetivadas como estavam previstas. Então, nesse momento, a necessidade de identificação desses desvios e proporcionar orientações aos líderes, aos gestores, de modo a ter uma congruência nos próximos orçamentos, ou tentar essa congruência. E na gestão orçamentária, estratégica, são muitas variáveis que precisam ser examinadas. Nosso objetivo nesse artigo é demonstrar qual sistema de custeio e qual metodologia de controle deve ser utilizado, priorizado nas organizações, tendo como base uma sistemática de análise de desempenho voltada a vendas naquelas 3 circunstâncias de mais impacto, que são a volume, preços e mix. Na revisão de literatura, utilizamos autores consagrados como Anthony, Govidarange e Mitzberg, quando eles citam a necessidade de gerenciamento das informações por controle, minimizando incertezas, servindo como guia e implementação de estratégias. Garrison, Noren e Breyer entendem que a compreensão dos custos dos produtos e serviços são essenciais por conta das decisões essenciais das gerências vinculadas à geração de lucros. E os métodos de custeio mais importantes, como Attar, Martins, Rossetti et al., salientam sua absorção é variável. Mas lembrando que Capra, um dos expoentes do custeio baseado em atividades, menciona que um só sistema de custo não é suficiente. O custeio com absorção é o mais adotado porque atende às normas contábeis usuários externos, como bem esclarece Megliorini. Entretanto, Giambalvo e Padovese dizem que a ascendência do custeio variável é reconhecida por conta do foco da análise gerencial da margem de contribuição vinculada às decisões estratégicas que estão no meio da base orçamentária e do controle. E sobre essa questão do orçamento e dos planos orçamentários, assim como Saio Moraes, Smith, Santos e Martins, evidencia a relevância do orçamento de vendas para os objetivos e métodos de desempenho, a necessidade dos líderes direcionar as equipes uma contribuição visível para o resultado e cuidado na análise das variações entre o orçado e o real, sobretudo investigando as causas substantivas, como bem alerta Giambalvo. Garrison, Noren e Breyer, novamente citando aqui, lembrando que a adoção do orçamento flexível é muito necessária por conta das diferenças do nível de atividade. Entre o orçado e o realizado, o nível de atividade pode ter modificado. E lembrando Orling, Data e Foster, que os orçamentos não são soluções por fraco talento gerencial, uma organização falha ou um sistema pobre de controle contábil. Ou seja, precisa ter um controle bem executado para dar sustentação à organização e criar para o líder uma certeza nas avaliações e na tomada de decisão. A metodologia desse artigo, como Martins ministra, é uma abordagem empírico-analítica. E Michel também lembra que a pesquisa em 2 etapas permite uma integração melhor entre teoria e prática, uma vez que a pesquisa bibliográfica e observação direta contribui muito para a compreensão do conhecimento voltada à gestão estratégica e ao gerenciamento, em que a contabilidade tem um papel substancial no formato gerencial, sobretudo. O estudo aplicado ele é dedicado a uma abordagem voltada ao custeio variável com bastante objetividade, sobretudo que o custeio variável permite o exame das relações de causa e efeito, sobretudo medindo o desempenho,
como nos saímos em vendas, isso é fundamental, porque vendas, o tripé, volume, preço e mix, é um ditame muito relevante nas organizações, porque todo orçamento começa pelas vendas, né? É raro uma empresa não se dedicar a atenção especial, porque é pelas vendas que se realiza o lucro, né? Pela venda dos estoques se realiza o lucro. A referência desse estudo aplicado é uma indústria de produção contínua com vendas de múltiplos produtos, delimitados por metas orçamentárias que fazem com que a empresa prossiga no seu percurso. O desenvolvimento do estudo é amparado na evidenciação do orçamento inicial, que é o preço e quantidades, e vai desenvolvendo na medida do realizado com as análises das variações decompostas uma a uma. Para isso é utilizado as tabelas de dados e resultados de 1 a 11, como vamos expor. A tabela 1 evidencia os preços e volumes orçados originalmente estabelecidos na organização, que tem dois produtos, AZ e BY. Preço unitário de 100 e 150, respectivamente, e a quantidade de vendas do AZ maior, 5.000, e do BY, 2.500, totalizando 7.500, o que é a previsão. Mas, terminado o período real, que o AZ houve um incremento de preço, vendeu também 6.000 unidades a mais, e o BY, embora permanecendo no mesmo preço, continuou com o mesmo preço, com um volume menor. Isso faz com que a análise orçamentária seja imperiosa, para identificar qual é o impacto da variação tanto do preço, quanto do volume, quanto do mix. Lembrando que quando se faz orçamento, se objetiva um resultado. E o resultado, na contribuição marginal dos dois produtos, seria de 172.500, sendo o produto Y, com 2.500 unidades vezes 43 de contribuição, uma contribuição total de 107.500, maior do que o AZ de 65.000, com as 5.000 unidades. Ao término do mês, evidenciou-se que a empresa, vendendo mais do AZ, mudou essa contribuição. O produto AZ está dando uma contribuição maior, e o produto BY, com o mesmo preço, com a mesma contribuição, mas com volume menor, gerou uma contribuição menor. No total, a contribuição foi maior, de 194.000, perante os 172.500 orçado. Então, justifica-se examinar o que motivou essa variação. Embora favorável, mesmo assim, né, tanto assim quanto desfavorável e favorável, tem que ser examinado. A tabela 5 salienta a questão do mix. O AZ e o BY, com 5.000, 2.500 e 7.500 unidades, eram 2/3 para o AZ e 1/3 para o BY. Mas o mix realizado mudou isto. Além do maior volume do AZ, com 8.000 unidades no total, 3/4 foi para o AZ e 1/4 para o BY. E isso impacta o resultado. Além do mais, lembrando que cada produto tem uma margem de contribuição e, portanto, tem uma lucratividade marginal diferente. O AZ com preço de 100, com a contribuição de 13 por unidade, dá uma contribuição de 13%. O BY, uma contribuição melhor em valor e melhor também em percentual. Então, o BY é melhor do que o produto AZ. Na tabela 8, usando-se os dados reais, fazendo orçamento flexível, então tem-se a margem de contribuição ajustada ao volume real, conforme apresentado na tabela 7, comparando-se com a tabela 3, que foi o orçamento original de 172.500 e o realizado 194.000, então essa diferença de 21.500 entre o orçado e o realizado tem que ser explicado o que aconteceu, usando-se a margem de contribuição ajustada, ou seja, mantendo-se o orçamento, preço, custos, a contribuição unitária, mas alterando-se ao volume real, chega-se a essa contribuição, caso fosse o mesmo volume real, mas com os custos e preços orçados. Então, essa diferença entre o orçamento original e o ajustado ao volume real dá uma diferença de 8.500 desfavorável ao orçamento, justificado pela variação tanto de quantidade quanto do mix de produtos. Já os 164.000 perante 194, que é o preço real e a quantidade real,
significa que houve uma variação de preço favorável de 30 mil. Então, pressupõe-se agora um aprofundamento, uma investigação desses 8.500. Para isso, temos que na tabela 9 ajustar ao volume real, os 8.000, a mesma proporção do mix original, 2/3 para Z e BY. Isso significaria que para 8.000 unidades efetivamente vendidas, a contribuição, mantendo-se a mesmo mix, seria de 184.010. Com isso, chegamos a mais uma conclusão, e agora já separada, a conclusão em quantidade de vendas e mix de vendas, com a margem de contribuição ajustada ao volume real, na tabela 9 que nós mostramos com o novo mix, daria uma contribuição de 184.010, comparativamente ao volume orçado. Então, essa diferença aqui é a diferença da quantidade de venda. Como nós vimos, vendeu mais, então isso trouxe um impacto melhor no resultado. Mas a mudança do mix perante a situação, fez com que essa variação do mix de venda de 20.010, negativa, porque mudou, preferiu vender um produto com menos margem de contribuição, e com isso prejudicou o mix de venda. Esses 11.000 favoráveis com os 20.010, chegamos à conclusão do estudo aplicado de que, na realidade, houve um ganho em função do aumento do preço do produto AZ, mas entre o volume e o mix, embora tendo volume maior do produto AZ, se perdeu no mix. Isso aqui resultou em 8.500 na variação de mix e volume, com o maior preço praticado, gerou aquela contribuição de 21.500, a maior do que o orçado. Esse tipo de análise é imperioso nas organizações porque identifica os motivos de que o orçamento não foi concluído como deveria. A utilidade do orçamento flexível, utilizando-se o volume real e o mix real, comparativamente ao orçado, isso pressupõe uma informação muito valiosa que dá suporte à empresa nas novas orçamentações e, sobretudo, a inteligência da empresa em pensar em atitudes que venham a modificar esse status quo de orçamento não concluído como deveria. As referências principais que nós utilizamos foram os que foram indicados da seção 2, como apresentado, e temos a agradecer a comissão organizadora do 6º Congresso Internacional pela aprovação do artigo submetido, com o título Análise de Desempenho em Vendas e abordagem estratégica para a gestão das organizações. Muito obrigado.